E aí galera do Me Salva, tudo tranquilo? Vamos dar início então ao módulo sobre a Guerra Fria. E nesse primeiro vídeo nós vamos fazer uma introdução a esse conflito e analisar as primeiras tensões. Certo, pessoal? Então me acompanha aqui. Olha só, vale lembrar que esse é um conflito que se deu nos campos da economia, portanto um conflito econômico, também um conflito político, né, no campo da política, um conflito no campo da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico dos países envolvidos nesse grande conflito. E principal deles é um conflito ideológico, certo, pessoal? No campo das ideias e de um modelo de sociedade. E aí tu vai me perguntar, mas se houve esses conflitos no campo econômico, político, tecnológico, ideológico, por que a gente chama, e por que a gente define, o porquê que a historiografia prefere definir esse conflito como uma Guerra Fria? Então, coloquei aqui, ó, por que Guerra Fria? Guerra Fria a gente define assim porque não houve um confronto direto entre as potências envolvidas, ou seja, não houve uma briga entre o exército das duas potências envolvidas, não houve um conflito armado, pelo menos não entre as principais potências que estavam envolvidas nesse conflito da Guerra Fria. Por isso que a gente não pode chamar de uma guerra violenta, com muito derramamento de sangue. Ela é uma disputa nos campos econômico, político, do desenvolvimento tecnológico e ideológico entre as nações envolvidas nela, certo? Então, Guerra Fria, não houve confronto direto entre as principais potências envolvidas. Vamos ver como tudo isso começou, pessoal? Lá em 1945. 1945 é o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E no término dessa Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter dois fatos interessantes que vale a pena a gente analisar para compreender o início da chamada Guerra Fria. Olha só, 1945, a data de término da Segunda Guerra Mundial, é a data também onde ocorre a invasão da União Soviética na cidade de Berlim. Portanto, a invasão da União Soviética sobre a Alemanha, aquilo que a gente chama de cerco sobre Berlim. Ou seja, a União Soviética consegue derrotar o exército nazista, né? O Hitler vai ser levado ao suicídio nesse cerco sobre Berlim, e aí nós vamos ter um ato de vitória da União Soviética, porque derrotou o inimigo, que era o exército nazista e a Alemanha naquele momento. Então, a União Soviética sai como uma grande vitoriosa no conflito da Segunda Guerra Mundial. Outro conflito que nós vamos ter em 1945 vai ser os Estados Unidos, quando ataca o Japão com as bombas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, outro vencedor do conflito. Então, no término da Segunda Guerra Mundial, nós temos dois fatos principais: o cerco sobre Berlim e a vitória do exército da União Soviética sobre a Alemanha, e nós vamos ter as bombas de Hiroshima e Nagasaki, configurando aí a supremacia dos Estados Unidos também como uma potência militar no conflito. Então, duas potências até então que configuravam o campo dos aliados são as duas grandes potências vitoriosas no conflito da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos da América. Certo, pessoal? As primeiras tensões desse conflito da chamada Guerra Fria se dá na Alemanha, certo? Após o término da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter na Alemanha o Tratado de Potsdam. Esse tratado ficou acertado que a Alemanha, e essa faixa de terra que nós dividimos aqui nesse mapa, foi dividido entre quatro áreas, né? E cada país, cada potência seria o grande responsável por cada uma dessas áreas. Olha só, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, potências do campo capitalista, ok? Essas potências capitalistas ficaram com parte da Alemanha. Olha aqui no nosso mapinha, geralmente nessa parte aqui que está azul, certo? E a parte vermelha da Alemanha aqui ficou com a União Soviética, certo, pessoal? Nós vamos ter que na cidade de Berlim, a União Soviética, para evitar que as potências capitalistas invadissem o lado soviético e derrotassem a União Soviética em um possível confronto que eles imaginavam, a União Soviética decreta o bloqueio a Berlim. Principalmente na cidade de Berlim também ocorreu essa divisão. Parte da cidade de Berlim ficou
com a União Soviética e outra parte sobre a influência do Ocidente dos Estados Unidos. Então, para evitar e para tentar se proteger, segundo a justificativa da União Soviética, foi construído no ano de 1961 o Muro de Berlim, que dividiu a cidade de Berlim em Berlim Oriental e Berlim Ocidental, assim como a Alemanha, né? A parte de Berlim Oriental sobre hegemonia do socialismo e a parte da Alemanha Ocidental sobre a hegemonia do capitalismo. O Muro de Berlim, construído pela Alemanha, por Berlim Oriental, pela Alemanha Oriental, materializa essa disputa. Certo, pessoal? Então é um muro de concreto que separa a cidade de Berlim. Aqui. De um lado, Berlim socialista e de outro lado, a Berlim capitalista. Vale lembrar que o lado capitalista ficou ilhado no meio da Alemanha Oriental, segundo o nosso mapinha aqui. Então, a Alemanha ficou dividida em duas, né? A República Federativa da Alemanha, do lado capitalista, e a República Democrática da Alemanha, do lado oriental e socialista. Lembrando, essa é uma guerra também do plano ideológico. Dois modelos de sociedade rivalizando aqui. Aqui no mapa a gente também pode ver uma divisão a partir da cortina de ferro, não só na Alemanha, mas entre a Europa Oriental, o leste europeu chamado, e a Europa Ocidental. Aqui a gente tem essa divisão que ficou conhecida como cortina de ferro. Não era um muro, era uma cortina apenas, era uma divisão apenas simbólica entre as fronteiras, que significava que de um lado do leste a maioria dos países tinha adotado as ideias socialistas, então estavam junto no campo da União Soviética, e do lado mais ocidental da Europa a gente vai ter os países sobre a hegemonia do capitalismo, certo? Então aqui o que a gente pode definir é que o Muro de Berlim foi a materialização dessa divisão, ou seja, um muro de concreto que rasgou a cidade de Berlim no meio. E a cortina de ferro seria mais uma divisão simbólica, né? Porque não havia um muro como em Berlim. Mas a gente trata desse tema para mostrar que a Europa estava dividida entre esses dois modelos de sociedade. Tranquilo, galera? Olha só, a gente pode definir também essa disputa como uma disputa pela hegemonia, né, pessoal? Porque tinha um bloco capitalista, então, um lado que defendia o capitalismo e o outro lado que defendia um modelo socialista, certo, pessoal? Então, há uma disputa pela hegemonia. O que é hegemonia? Uma disputa pela supremacia, pelo o domínio do seu modelo econômico sobre os outros países. Então, eram as potências, tanto capitalistas quanto socialistas, brigando para influenciar o resto do mundo. E aí nós vamos ter também uma disputa geopolítica, uma disputa por influências políticas em diversas áreas do mundo, certo, pessoal? Esse conflito, ele inicia, como a gente já viu, no ano de 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, e ele vai se estender até o ano de 1991, quando ocorre o fim da União Soviética. Então, durante todo esse tempo, de 1945 a 1991, vai ocorrer a chamada Guerra Fria, essa disputa pela influência do mundo e a imposição de um modelo econômico, social, cultural e ideológico que nós vamos ver um pouco melhor nos próximos vídeos. Beleza?